Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar um bate-papo sobre vários assuntos aqui relacionados à TVDE. Vocês vão me acompanhando, vamos falar sobre números. Aqui a gente está num Renault Zoe, esse Renault ele está aqui na frota, está sendo alugado, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. E vários temas que o pessoal vem perguntando. O que é que normalmente o pessoal mais pergunta aqui? Quanto é que uma empresa de TVDE ganha de verdade? Essa é a maior pergunta de todas. Isso é o que todo mundo quer saber, mas a gente precisa falar de números. Aqui não é o local ideal para a gente falar isso. A gente vai lá para dentro e vai falar um pouquinho de planilha, de simulador. Faz tempo que a gente não fala sobre o nosso simulador. Foi um dos primeiros vídeos que a gente fez e eu acho que está na hora da gente revisitar aquele material e ver um pouquinho na prática como é que está funcionando o setor atualmente. Carro elétrico vale a pena para a TVDE? Rapaz, é o seguinte, carro elétrico é uma das diretrizes principais que a gente tem aqui no setor. Principalmente por conta dos motoristas, faz todo sentido para eles. Um dos maiores custos que a gente tem é o custo de carregamento. E do ponto de vista do investidor também faz total sentido, com redução de custo de manutenção. É um carro que se permanece mais alugado, porque é um carro mais confortável, é um carro mais econômico, é um carro que é automático. Então hoje faz todo sentido a gente estar trabalhando com carros elétricos e é o que a gente tenta trazer aqui para a nossa frota. A maior parte dela é elétrica hoje. E aquele carro é seu? Aquele carro, na verdade, não. Aquele carro é de um investidor que trabalha aqui com a gente no modelo de gestão de frota. Atualmente a gente está com esse modelo encerrado de novos investidores, onde a gente administra, na verdade a gente auxilia novos investidores a montar o seu próprio negócio, a gente auxilia eles a criar a estrutura, com apoio de contabilidade, apoio na compra de carros, importação e alguns investidores que a gente acabou fechando uma parceria interessante e a gente faz a administração desses carros. E quanto é que ele fatura? É o que todo mundo quer saber. Na verdade essa é a pergunta que todo mundo quer saber, quanto é que se fatura com um TVDE. O que é que acontece? Todo mundo pensa, e isso é uma ilusão e não é esse o objetivo do nosso canal, é que vai chegar e vai pegar um carro, vou dar um número simples, vou pegar um carro, vou alugar por 250 euros a semana, 4 semanas, isso dá 1.000 euros, faz um cálculo simples, eita, vou pegar e reinvestir esse lucro, já vou comprar no primeiro ano mais 4 carros, 5 carros, mais 3 carros que seja, cada um vai me dar 1.000, eita, estou ganhando 3.000 euros, consegui minha liberdade financeira. O setor do TVDE pode sim ser rentável, ele acaba sendo rentável sim, mas não é dessa maneira. Do mesmo jeito que tem um faturamento muito alto, também tem uma quantidade de despesas que é muito elevada. Então é preciso sentar direitinho, analisar os números, ver despesas, ver receitas, aonde é que está, fazer um plano. E nesse canal, como eu já falei aqui, esse canal, um dos primeiros vídeos que a gente tem é sobre um simulador que a gente disponibilizou gratuitamente e disponibiliza ainda, para que as pessoas possam fazer a sua análise inicial. Mas o que é interessante? Vamos subir ali na nossa sala de reunião e lá eu vou abrir com vocês de novo o simulador. Já faz tempo que a gente não fala nele e eu acho que ali a gente pode falar um pouquinho melhor desses números. Bora lá? Vamos. Bora lá, olhar um pouquinho de números aqui, que é o que importa. Mas sabe qual é o grande problema, na verdade? Eu vou contar para vocês. É que a maioria das pessoas, ela vai começar a empreender ou querer fazer qualquer coisa e elas não se dão o trabalho de fazer a mínima pesquisa e procurar os mesmos números, o mínimo dos números possíveis. E aí ele chega e pergunta quanto é que será que isso aqui dá? Qualquer negócio pode dar e qualquer negócio pode não dar nada. Tem gente que está prosperando em um setor e tem gente que está falindo em um setor. Se você pretende ser um empreendedor de verdade, você precisa fazer pelo menos o mínimo do seu dever de casa. E a minha parte aqui, uma das coisas que eu me considero melhor, no final das contas, não é como empreendedor, não é como
um gerente de um negócio. A minha principal coisa que eu tenho para oferecer, que eu tento oferecer, na verdade, é ensinar. Eu gosto muito de ensinar e eu tentei desenhar o meu negócio que eu pudesse utilizar desse mais-valia e dessa habilidade que eu considero que eu tenho, na verdade, que eu gosto de ensinar. Então, a gente vai voltar hoje mais uma vez ali na nossa planilha de simulador de ganhos. Vocês já conhecem essa planilha de longa data, foi um dos primeiros vídeos que a gente falou. E o que é interessante? A gente pode pegar aqui e fazer mais ou menos uma ideia com números reais de quanto ganharia, por exemplo, uma empresa que estivesse alugando um Zoe naquele modelo. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, não é uma recomendação de rentabilidade, é só para que vocês tenham uma ideia e a gente possa visualizar um pouco de números. E se você tiver interesse, faz o download dessa planilha aqui, que a gente vai deixar o link no final desse vídeo, e faça o seu próprio plano, pesquise. Quanto é que sai o valor de um seguro de um carro tal? Não tire essa informação pelo que eu estou falando aqui, porque a gente está fazendo esse vídeo agora, daqui a um tempo é diferente, o risco da sua empresa, o risco do seu nome é diferente. Você escolha um carro, veja a matrícula dele, vá até um mediador de seguro, simule o valor, preencha, faça os seus números. E quanto é que custa mais a manutenção? Se você está pretendendo empreender no setor, o mínimo do dever de casa é você pegar e ligar para as principais mecânicas e perguntar: olha, você não precisa nem estar com o carro comprado ainda, mas chega lá, liga na MyForce, liga na Norauto, tem um carro, pega o carro de um amigo, matrícula tal, ano tal, tá com a quilometragem tal, eu preciso saber qual é o valor da revisão dele aqui e em quanto tempo a gente faz. Eita, preciso saber quanto é que é o valor de um pneu. Liga nas principais e tenta orçar. É o seu dever de casa, é o seu plano de negócio. Você deve fazer isso. E o meu papel aqui é papel de tentar facilitar o caminho de vocês nesse percurso. Então, só que isso não vai excluir você fazer suas próprias pesquisas. Ela se divide basicamente em algumas seções, que um é de investimentos inicial, receita do negócio, despesas, que são muitas, ajuste de IVA que a gente tem aqui, e no final ela vai dar uma rentabilidade para o nosso negócio. E isso obviamente vai de modelo a modelo. Daniel, e aquele Zoe ali, por exemplo? Mais uma vez, tem investidores que utilizam esse tipo de veículo, tem investidores que optam por veículos mais novos, veículos zero, e tem investidores, por exemplo, que vão optar por gamas Black, Comfort, enfim. E tem investidores que preferem trabalhar com carros a combustão também. Enfim, tem para todo gosto, você tem que entender o seu perfil. No nossa análise, em geral, a gente prefere trabalhar com carros com carros elétricos. Então, porque a gente já entendeu o mercado, já entendeu como é que funciona e a gente entende que é aqui onde está a melhor forma de trabalhar tanto para o investidor quanto para o motorista. Falando de investimento inicial, vamos fazer aqui uma pesquisa. Por exemplo, aquele carro aqui que a gente comprou, a gente está aqui no ano de 2026. Esse vídeo foi gravado no mês de março, apesar de estar indo provavelmente ao ar em algum período diferente. Esse Zoe ele era de 2021 e de março de 2021 também. E esse carro ele pode rodar nas plataformas por mais 2 anos, até completar os 7. O que é que acontece nesse carro? Primeira pesquisa que a gente tem que fazer: quanto é que vale um carro desse? Não é achômetro. Uma pesquisa mínima que a gente precisa fazer é quanto vale um carro como esse. Qual é o carro? É um Renault Zoe, marca Renault. O modelo dele é o Zoe. Então, fizemos aqui o nosso filtro. Renault Zoe elétrico, 75 mil a 100 mil quilômetros, 2021, que é o caso atual. Esse carro só vai poder rodar mais 2 anos na plataforma. Quanto é que é o valor desses carros? 15.990 com 79 mil, está muito parecido o preço dele. 15.990 com 80 mil,
o preço não, perdão, a quilometragem com 80 mil, 14.900 com 97 mil quilômetros, todos eles de 2021, enfim, mais ou menos nessa faixa aqui, de 15 mil a 16 mil, os carros nesse modelo aqui, no stand virtual, que é uma compra já direto aqui em Portugal. Então, digamos que a gente esteja falando aqui de um carro de 15.500 euros aqui em Portugal. A gente precisa saber que a gente, nesse setor, a gente tendo uma empresa, tem a possibilidade de dedução de IVA. E por isso que faz muita diferença a gente ter empresa e comprar um carro por ela, principalmente elétrico. Então, por exemplo, um carro lá que é 15.500 euros, com um IVA dedutível a 100%, aqui no caso, 2.898 de IVA vai ser retornado. Então o carro está saindo para a gente, esse carro, por 12.600 euros. É um carro que só vai trabalhar mais 2 anos. O que é que acontece? A maioria das pessoas pensa o quê? Pensa que, como eu falei, vai chegar lá, vai alugar aquele carro por um certo valor e aquilo ali vai ser só ganho, aquela receita vai ser só ganho. É importante que a gente veja a receita, mas a gente também avaliar todas as despesas que a gente tem. Um carro como esse, por exemplo, a gente pode dizer que um motorista vai estar faturando em torno de média, tá? 750 euros bruto na semana. Isso não é o que ele ganha. Ele vai ter valor de aluguel para pagar, os combustíveis, portagem e etc. Um aluguel de um carro desse está em torno de 230 euros por semana, mais 6%. Isso pode variar dependendo da época, do tempo, do ano que vocês estão vendo esse vídeo aqui. Questões de inverno, alta temporada e baixa temporada, inverno e verão. Então, isso aqui é um dos pontos principais que a gente tem, é a receita. E a gente vê aqui que é possível ter uma receita para o operador de um pouco mais de 1.000 euros por semana. Isso não significa que esse dinheiro, como falei, vai ficar para a gente precisa avaliar as despesas. E uma das principais despesas é que esse carro ele vai perder valor no tempo. Ele vai trabalhar 80 a 100 mil quilômetros por ano. Uma forma de exercício aqui que eu vou colocar para esse vídeo, você faz a sua análise melhor. É que esse carro vai trabalhar 2 anos e que ele vai deixar um pequeno resíduo ali na hora da gente vender. Ou seja, ele vai perder 1/3 a cada ano. E quando completar 2 anos, ele vai ter 1/3 do valor dele atual e a gente vai vender esse carro. Então, eu vou colocar aqui na depreciação desse carro, que esse carro depreciou o valor dele total em 3 anos. E a gente vai precisar separar esse valor para a gente comprar no futuro. Aí o que é que a gente tem mais de despesa? A gente tem o seguro da viatura, seguro de empresa, manutenção, contabilista, GPS e uma taxa de desocupação que o carro não vai estar ocupado sempre. Para esse carro, como eu falei, mais uma vez, vocês precisam fazer a cotação de vocês junto às mediadoras de seguro. Para a gente, esse carro ficou com um valor de 234 euros de parcela de seguro mensal. É preciso ter um seguro para a empresa também, mais ou menos 10 euros por mês, 120 euros anual. Uma manutenção de um carro elétrico vai estar situada principalmente na troca de pneus e pastilha, mais alguma manutenção durante o tempo, de 3 em 3 meses, mais ou menos, 4 em 4 meses, dependendo da quilometragem do carro. Enfim, mas a gente separa mais ou menos o valor de 90 euros por mês para fazer a manutenção desse carro. Isso não vai acontecer o tempo inteiro. Um dos outros custos que a gente tem é contabilista. A gente vai precisar ter um contabilista certificado. O valor de contabilidade vai estar ali em torno dos 130 a 200 euros por mês. É importante ressaltar aqui que valores abaixo de 100 euros por mês, desconfie, que é barato demais e você precisa de uma contabilidade que entenda do setor e que faça um serviço bem feito para você não ter problemas posteriores. Temos um custo também de GPS, que é importantíssimo colocar nos carros, um rastreador. É um custo baixo, vai estar ali em torno de 12 a 15 euros por mês, dependendo do modelo.
e uma taxa de desocupação. Ah, quanto tempo que esse carro vai ficar desocupado? Digamos que esse carro fique desocupado aqui nessa nossa simulação 10% do tempo. Ah, porque teve que fazer uma revisão. Ah, porque um motorista não queria mais trabalhar e a gente precisou trocar. E, enfim, é bom que a gente seja conservador aqui. Enfim, então a gente tem uma despesa também considerável aqui no setor. Depois da gente ter apurado ali as despesas que a gente mostrou aqui, o que é que a gente vai ter também? A gente vai ter um ajuste de IVA. A gente tem o IVA para entregar das corridas, ou seja, tudo que os motoristas faturam nas corridas é emitido um recibo para os passageiros. A Uber envia direto para o e-mail, a Bolt envia também, e lá já vem descontado um IVA de 6% do setor, ou seja, isso vai ter que ser pago pela nossa empresa. Então a gente precisa saber que esse valor a gente tem que entregar, mas a gente não vai entregar logo de cara, porque tudo que é serviço que está relacionado com a nossa atividade, a gente vai poder retornar IVA também. Então a gente teria que entregar uma quantidade X, mas a gente vai poder retornar parte desse valor. Ou seja, aqui a gente teria que entregar 193, nessa nossa simulação, 193 euros, mas a gente não vai entregar tudo isso, porque segundo aqui as estimativas que a gente fez, 150 euros de IVA a gente vai poder retornar, precisando entregar apenas 43 euros de IVA. Enfim, e aí o que é que a gente tem de resultado? A gente vai para a última seção lá, que é, segundo essa análise aqui que a gente fez, o resultado projetado para o nosso negócio é de aproximadamente 19% em cima do capital investido, ou seja, ou 200 euros mais ou menos por mês limpo, ou 2.397 euros limpo. Isso não é o valor que entra em caixa. Em caixa vai entrar muito mais do que isso, e é preciso que a gente faça a gestão desse caixa. Vai entrar o valor que a gente precisa guardar para recomprar o carro, vai entrar os valores que a gente vai precisar guardar para uma troca de pneu no futuro. Enfim, isso aqui é uma estimativa. Então, um número para esse tipo de análise aqui que a gente fez vai dar um retorno, e considerando que esse carro vai trabalhar apenas mais 2 anos e que ele vai ser vendido por 1/3 do valor dele de compra hoje, ele vai dar um retorno para a gente em torno de 19% em cima do capital. Como melhorar isso? Existem várias formas de melhorar isso. Por exemplo, isso aqui a gente está olhando um preço de um carro em Portugal. A gente está considerando um preço do carro que foi comprado aqui no stand virtual, sem muita pesquisa, sem fazer a diligência necessária. A gente está considerando que é um carro só. É o carro só. E o contabilista, a gente está pagando um valor cheio. Ou seja, se a gente tiver 3 carros, 4 carros, o valor do nosso contabilista vai ser similar. Então vai diluir esses valores aqui e isso tende a melhorar. Mas um dos pontos principais que muda completamente o jogo é a questão de importação, é aprender a importar esses carros. Esse carro, por exemplo, que está aqui vendendo no mercado português por 15.500, foi adquirido em importação, em leilão direto, pelo valor final de 12.000 euros e 500. Então, esse mesmo carro que foi adquirido, que seria adquirido em Portugal aqui por 15.500, ele foi adquirido por um valor final, aqui já com legalização, com todas as taxas, de 12.000 e quase 12.500 mais ou menos o valor. A gente está falando de 3.000 euros de diferença em relação ao preço normal aqui em Portugal. Isso faz uma diferença já grande ali na nossa renda lá, em nosso retorno. E o que é que aconteceu esses dias? Entrou um investidor aqui que entrou no serviço de contabilidade conosco, que a gente passou a prestar o serviço de ensinar ele como fazer o processo. Por quê? Juntava tudo, que era o meu interesse aqui também. Eu gosto da parte de educação, isso é uma das partes que eu acho mais interessantes de desenvolver. Como desenvolvimento pessoal, eu gosto de estar ensinando, eu gosto de estar explicando, e ao mesmo tempo fomentando o negócio de outras pessoas. Ou seja,
a gente pegou e fez o acompanhamento completo para ele de uma importação. Obviamente a gente cobrou uma taxa por fazer esse serviço, mas além de fazer apenas o serviço, a gente está ensinando o know-how para ele, e nisso ele vai poder ter todo o ganho de escala depois que ele resolver comprar o segundo, terceiro, quarto, quinto carro. E é um conhecimento que fica para sempre. Ou seja, além dele, para mim foi ótimo pela questão de estar rentabilizando o negócio de uma forma que para mim é interessante, que é a educação, e para ele também foi muito interessante do ponto de vista que ele adquiriu um conhecimento que vai ser benefício de imediato, já no primeiro carro, já vai ser mais barato a compra e aquisição desse carro do que adquirir esse carro aqui em Portugal, além de que a ideia desse investidor é adquirir mais 2 carros, são 3 carros no total. Ele vai ter todo o ganho de escala e eu estou permitindo que o negócio dele tenha uma rentabilidade melhor, estou ajudando a fomentar. Então, sempre é o meu lema, construir relação de longo prazo com pessoas de longo prazo. Eu ajudando elas a ganhar, obviamente o meu negócio, o meu nome, a minha marca, ela se torna muito melhor. Enfim, mas no final das contas a mensagem que eu quero deixar é: se vocês estão planejando entrar no setor de TVDE, o mínimo que vocês precisam fazer é um plano de quanto é que vão ser os seus gastos, qual vai ser o seu retorno. Se fizer sentido para vocês e eu puder ajudar com essa planilha, faça o download aqui, vai estar na descrição no vídeo, e desejo a vocês todo sucesso nessa jornada. No que eu puder ajudar, conte comigo, entre em contato também através do e-mail. Um grande abraço, até o próximo vídeo.